Bom dia, meus caros colegas. É uma satisfação fazer mais uma reunião sobre o guia que nós produzimos coletivamente. Então, vocês sabem que é uma alegria mesmo. Eu não tenho nenhum exagero em dizer da felicidade em fazer mais essa gravação do colegiado empresarial que pretende responder questões fundamentais sobre recuperação judicial. E esse vídeo, Luiz, é uma continuidade, meu velho, da última reunião. Então, a gente vai prosseguir enfrentando as questões mais importantes que envolvem, na prática, o processo de recuperação judicial. As 6 primeiras questões dizem respeito à definição de recuperação judicial, aos objetivos de recuperação judicial, enfim, a questões que justificam a viabilidade ou a necessidade de se socorrer no remédio previsto na Lei 11.101. E aí, iniciando esse segundo vídeo, eu quero só sugerir que quem vai assistir esse vídeo assista também o primeiro vídeo, até para compreender a linearidade dos argumentos que nós construímos coletivamente, tá bom? Então, dito isso, vamos para a segunda parte, e a segunda parte abre a partir da 7ª questão, se eu estou certo, acho que é isso, né? A partir da seguinte pergunta, olha só. Eu vou abrir a pergunta e vou ficar em silêncio. Quem quiser, prossegue, tá bom? A pergunta é a seguinte: o que é a carência no processo de recuperação judicial? Qual o período total de carência que a minha empresa pode se beneficiar? Feita a pergunta, aguardo. Carência é o fôlego da empresa, né? É o tempo que não só a empresa, mas qualquer agente econômico que ingressa com pedido de recuperação judicial e tem esse pedido deferido, vai ter a suspensão de todas as execuções que correm contra si, né? E essa carência, existe a carência legal, né, que é o nosso famoso stay period, artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101, de 180 dias corridos, né, em tese, né, está na lei. E tem a carência negocial também, e essa carência negocial vai ser negociada, como o próprio nome já diz, pelos advogados com os credores, né? E a gente parte dessa visão, que a carência é o fôlego para o fluxo de caixa do agente econômico em crise. Acho que um pouquinho mais claro ainda, Bruno, é o período em que a empresa espera tanto, aquele período antes de iniciar o pagamento de todas as suas responsabilidades, sem que tenha o credor batendo na sua porta, sem que tenha punições de bacenjude na sua conta, cisbajude, aquele pequeno período onde a empresa tanto espera para poder voltar a operar, antes sim de começar a pagar os seus credores, da maneira combinada com eles, da maneira combinada na Assembleia Geral de Credores, aquele período onde ela realmente consegue reerguer a sua empresa. De maneira simples, eu também acredito que seja isso. É por isso... Vai lá, Maricel, fala. Não, é rápido, é só para complementar. E qual seria esse prazo, né, esse período? Então, depende muito do plano, depende muito da situação financeira da empresa e depende muito da negociação. Então, se aprovar um ano, a empresa fica um ano, né, se capitalizando, enfim, para poder iniciar os pagamentos. Pode ser 2 anos, 3 anos, então é uma questão negocial e aprovar as condições no plano. Pode ir lá, Bruno. Claro, cara, e por isso que o Luiz falou, que tu falou também, que eu vejo como o principal benefício da recuperação judicial. Teve uma questão da gravação anterior, do vídeo anterior, que a gente falou sobre os 3 principais benefícios, e se tivesse que pegar um dentre esses 3, eu pegaria a carência. Porque é o que todo agente econômico que está em crise precisa de um tempo para respirar, né? Conforme o Luiz bem falou, sem bacenjude, sem cisbajude batendo a porta, né? Sem os credores incomodando, é aquele período em que se constrói uma barreira na frente da empresa e, vamos organizar a casa aqui dentro para depois voltar, não que vá deixar de operar, mas voltar a operar, dialogar com os credores, né? E a lei até estabelece que é um prazo de 180 dias improrrogável, 180 dias corridos,
mas na prática a gente vê que é no mínimo 180 dias, né? O que acontece na prática é isso. A lei estabelece como se fosse, talvez, substituindo a palavra, seria no máximo, não é isso que está escrito, mas seria no máximo 180 dias. Mas na prática a gente vê que é no mínimo 180 dias. É que nem limite de velocidade em estrada. O limite máximo de velocidade é 100 km por hora. Cara, as pessoas andam a 100 km por hora, e aí alguns apressados a mais, dependendo dos seus compromissos, das suas vontades, das suas preferências pessoais, enfim. Então, a carência é legal e carência negocial. A negocial depende da habilidade do advogado, e a legal está na lei com algumas repercussões que na prática acontece de modo, digamos que até mais benéfico para o devedor, né? A lei ela dá a entender, ela engessa um pouco, ela dá a entender, pô, mas primeiro que ninguém pensa isso, né? Pô, mas eu só vou ter 180 dias de suspensão. Cara, 180 dias é meio ano sem execuções batendo a porta, sem todos aqueles problemas que o Luiz bem detalhou ali. É muito tempo. É muito tempo para uma empresa que opera e tem lugar no mercado e é saudável e tem giro. Então, se a gente partir daí e pensar, cara, é mais que isso, e existem dados de observatórios de solvência que dizem que é bem mais do que isso, em média, né? A coisa começa a ficar mais interessante ainda. É exatamente isso. Esse prazo de carência legal, o Bruno, até aproveitando esse gancho, a PUC realizou um estudo, a PUC de São Paulo, e chega a 517 dias. Então, assim, na prática, não são só 180 dias. Isso pode durar mais de um ano. E essa fase de carência é essencial para a empresa poder se reestruturar, né? Então, é ele que vai dar a liga. Você consegue negociar uma carência, um alongamento, um deságio, mas e aí? A empresa vai ficar parada? Não, ela tem que se reestruturar. Então, esse período, como o Bruno a gente falou, é essencial, porque ali a empresa vai começar a fazer uma situação administrativa, financeira, e ela sofrendo penhoras, ela sofrendo constrições de bens, ela não consegue ter planejamento, ela não consegue executar o planejamento. Às vezes tem até planejamento, mas não consegue executar. Então, eu concordo, eu acho que a carência realmente é uma dos benefícios mais importantes para a empresa. Eu acho que tem uma a oitava pergunta, ela prossegue nesse tema. Então, eu acho prudente que a gente evolua mantendo o tema. Olhem a pergunta. E aí, claro, quem está nos assistindo está pensando, mas esses caras eles são repetitivos, mas não são. Porque, na verdade, a ideia do material é detalhar os principais temas que envolvem o processo de recuperação judicial. Então, quando a gente formulou as perguntas, a gente pecou, e isso eu não compreendo como pecado, mas vamos lá, a gente pecou pelo excesso, né, Danilo? A gente pecou por ir além. E aí eu vou colocar a oitava questão e vai ficar evidente que eu quero tentar dizer aqui. A oitava pergunta: para que serve o período de suspensão de todas as ações e execuções em face da recuperanda? Qual o período total de suspensão que a minha empresa pode se beneficiar? Vejam, essa pergunta é uma extensão da sétima e eu coloco a mesa exatamente com a ideia de ir esgotando o material. Justamente a gente está falando do stay period, né, que o Bruno, os meus colegas abordaram tão bem na questão anterior, né? É o período em que a empresa ela fica blindada, por assim dizer, de sofrer qualquer constrição do seu patrimônio, seja um bloqueio judicial, de uma ação trabalhista, eventualmente de algum ex-funcionário, ou de um credor que tem um imóvel ou algo que pode ser penhorado na execução, né? A gente tem também a suspensão indireta das execuções fiscais, então é um período de fôlego mesmo, um período onde o empreendedor ele vai poder respirar e colocar em ordem o caixa da sua empresa para dar prosseguimento no plano que vai ser oferecido e aprovado provavelmente na Assembleia Geral de Credores, né? Além do mais, esse período de 180 dias, ele acaba favorecendo que a empresa consiga colocar em prática a própria
a próprio plano de sortimento e também consiga, neste período, né, como ela vai estar trabalhando sem o risco de sofrer constrições e até restrições do seu patrimônio, que ela volte a ter confiabilidade, digamos assim, no período de recuperação judicial e possa honrar, né, com os compromissos durante esse período, né, sem que haja sem que isso afete, né, a sua atividade do dia a dia, né? Bom dia, colegas. Interessante ressaltar os termos dessa pergunta, número 8, pegando, obviamente, como bem disse o professor Marcelo, os termos da pergunta número 7. Porque o stay period, ele é uma invenção muito positiva no procedimento de recuperação, porque, bem como todos os colegas já disseram, é uma possibilidade de blindagem da empresa, nesse período de insolvência e de busca pelo seu rendimento. Mas a gente tem que também trabalhar com dois parâmetros, dois panoramas. A empresa que está em processo de insolvência, que ainda não avisou seu processo de recuperação, e temos que trabalhar também com esse período excepcional que nós estamos vivendo, de pandemia, né? As empresas que já tinham processo de recuperação avisado. E nós temos, obviamente, uma situação totalmente excepcional no âmbito econômico e por aí vai. E o Judiciário editou uma recomendação muito positiva, a recomendação número 63, CNJ, dia 31 de março de 2020. E essa recomendação, ela vem até para melhorar ainda mais a situação, tanto das empresas que já têm processo de recuperação em andamento, quanto as que ainda irão entrar. Porque 180 dias, bem como disse o Bruno, ele é o mínimo. Na prática, o Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo diz que em situações normais, tirando essa excepcionalidade que nós estamos vivendo, a média é 517 dias. Agora, com a recomendação número 63, a gente tem a possibilidade da prorrogação desse prazo de stay period. Temos a possibilidade de uma possibilidade de reapresentação de um plano de recuperação para a empresa que já estava nessa situação. Então, nós temos no stay period também uma outra coisa que eu acho muito interessante para a empresa que está em busca do seu erguimento. O fim daquela disputa, como nós temos no último vídeo, no vídeo anterior, da corrida maluca de execuções. Porque essa corrida maluca de execuções, ela é um problema gigantesco para qualquer empresário. Aumenta o passivo, e eu uso até uma expressão nesse momento, eu espero não estar sendo feliz, mas é como se fosse enxugar gelo. Porque você vai com a execução aqui, com o embarque, com a revisional aqui, você está aumentando o passivo, você não resolve o problema. Então, a recuperação judicial, a partir do momento que você tem a possibilidade de blindar a empresa, de trabalhar o seu servimento, é a melhor possibilidade que o empresário pode ter. Cara, Francisco, que bom que tu lembrou desse termo da corrida maluca, que foi... Acho que foi até o Marcelo que comentou na reunião passada. Cara, é bem isso. Essa é uma metáfora perfeita, né? E essa corrida maluca envolve o fisco também, né? O fisco, as execuções fiscais ficam suspensas no stay period, que é a carência legal, né? Que o Danilo bem colocou, é a suspensão indireta, porque os créditos são extraconcursais, não se submetem, os créditos fiscais e outros também, mas eles se suspendem pelo stay period, né? E é importante chamar a atenção também que o dado que o Maricel trouxe e os colegas reforçaram do Observatório da PUC de São Paulo diz respeito a essa carência legal, a esse período de 180 dias, que, em média, eles identificaram que são mais de 500 dias. Então, indo para a última pergunta, que são 3 perguntas ali, e a última diz respeito a qual é o tempo máximo que a minha empresa pode se beneficiar de carência. Não existe tempo máximo, porque depois da carência legal vai ter a carência negocial, dependendo da habilidade do advogado. E o juiz não estabelece tempo máximo. O juiz só chancela a legalidade desse processo. Se eu apresentar uma carência de 20 anos no plano de recuperação judicial e os credores aprovarem, vai ser 20 anos. Claro que isso não acontece na prática, né? Um exemplo extremo, mas 1 ano e meio, 2 anos, né? 3 anos, né? E o Marcelo até tem um caso que ele conta seguidamente em que foi estabelecida essa carência negocial para além da carência legal, e a carência legal se estendeu,
e quando finalmente foi homologado o plano de recuperação judicial, teve mais a carência negocial. Então, o tempo máximo que uma empresa vai se beneficiar, olha, não dá para cravar assim, ó, vai ser esse, porque nem o juiz vai chegar e dizer, ó, mais do que isso, não. Se os credores aprovarem, o credor aceitou, o devedor vai ficar aquele tempo ali de carência, vai ter aquele tempo ali de fôlego sem pagar ninguém, né? Eu acho que o que a gente pode colocar entre aspas é sem pagar ninguém. Prosseguindo e pensando sobre outro aspecto da carência, vai lá, Antônio, vai lá, meu velho, vai lá, depois eu vou. Marcelo e amigos, o importante também é frisar que, mesmo havendo essa possibilidade de não ter, ou melhor, um refrigério, de não ter nenhuma ação ou execução em cima da empresa, em cima do empresário, é que ele realmente não durma no ponto, tá? Ele não deixa a banda passar. Ele tem que construir, ele tem que planejar, realizar, para que a falência não bata a porta dele. Porque não vai adiantar ele ter essas três ferramentas, né? Que é a carência, o alongamento, que veremos logo assim, o deságio, se, na verdade, ele não conseguir se restabelecer. É uma ótima oportunidade, mas ele não pode dormir no ponto, não. Marcelo, vai lá, Pimael, vai lá. Antes até de você falar, só para eu não perder o raciocínio aqui, eu achei muito interessante essa metáfora da corrida, né? E acredito que o que deixa muito claro o que é esse stay purity é a bandeira amarela, né? Ocorreu um acidente, não tem condição de você continuar na corrida, então levanta lá a bandeira amarela e ela só vai baixar na hora que você conseguir dar prosseguimento, né? Acho que isso deixa bem claro o que é esse período, né? Para você continuar na corrida e continuar em chance de sobreviver. É interessantíssimas essas metáforas, né? Semana passada a gente fez algumas, eu lembro que ao final eu fiquei com vontade de anotar as metáforas, né? As ideias, não sei se vocês lembram disso, mas assim, eu ia ingressar exatamente nesse tema que o Antônio propôs. O stay period ele tem uma finalidade, a finalidade ela não é principalmente suspender as execuções. Suspensão das execuções é o meio, é o veículo para se atingir um bom termo plano de recuperação judicial. A empresa só... O que tem no espírito do legislador aí, pensando na Lei 11.101? O sentido do stay period é dar um tempo para o empresário, para o agente econômico. A gente sabe que o empresário, o conceito de empresa foi aberto nesse último período histórico, né? E aí a expressão agente econômico é mais promissora do ponto de vista do operador do direito, mas a ideia do legislador era oferecer um tempo para o agente econômico para que ele tivesse condições de bem apurar, de bem elaborar um plano de recuperação que desse ao mesmo tempo, satisfizesse ao mesmo tempo a expectativa dos credores e as condições de viabilidade econômica da empresa. Por isso, 180 dias. Tanto que em 150 dias, se nós formos fazer uma análise da linha do tempo do processo de recuperação judicial, de toda a normativa, a lei prevê que em 150 dias deve ser apreciado o plano de recuperação judicial. A lei prevê que durante o stay period seja produzido e apresentado o plano de recuperação judicial 60 dias após o deferimento do processamento. Então, a ideia do legislador, ao tempo em que na prática acabou estendendo a proteção da empresa diante das execuções, né, ao tempo que isso na prática aconteceu, a ideia do legislador não era principalmente essa, era criar condições para a construção de um bom plano de recuperação judicial. E aí, por que não foi possível se respeitar essa temporalidade? Será que o processo de recuperação judicial é moroso por intenção deliberada do advogado? Será que o advogado pensa maquiavelicamente que vai segurar o processo o máximo que der? Isso até pode acontecer, mas o problema com relação ao respeito a esse prazo também não é da morosidade do juiz que segura o processo de recuperação judicial, não é. O processo de recuperação judicial, em regra, ele é mais célere mesmo. O juízo, ele impulsiona a recuperação judicial. O problema é que há um descompasso entre as expectativas dos credores com relação ao recebimento de seus créditos e as possibilidades materiais, financeiras de pagamento.
É esse descompasso que ele não é resolvido com rapidez, com a rapidez prevista na lei. É esse descompasso que gera essa temporalidade média que o Observatório de Solvência indica em 517 dias. É esse descompasso que cria a impossibilidade de aprovação célere do plano de recuperação. Porque eu desconheço, desafio vocês a indicar, na verdade conheço, agora me lembrei de uma. Eu atuei em grandes recuperações iniciais, em médias e em pequenas. Apenas em uma eu me recordo que houve apenas uma suspensão. Olha só, Edson, só em uma assembleia, de todas que eu já participei, houve apenas uma suspensão. Todas as outras assembleias aconteceram mais de uma suspensão, ou seja, assembleia aberta e credores em comunhão, de acordo com a empresa, deliberam pela suspensão na assembleia. Por que a suspensão? Os credores não querem receber? Claro que querem, mas eles veem que não é possível fechar um conselho. Então, esse é o objetivo do Stay Period. E aí é interessante porque quem está nos assistindo vai entender do ponto de vista prático e do ponto de vista do que a boa doutrina recomenda, do que o Poder Judiciário compreende. Né? Alguma outra ponderação sobre a 8ª questão? Está fechada a questão. Excelente. Vamos para a próxima. A próxima é boa também. Então vamos lá, olha só. E aí vocês viram, né, gente? Abrir o microfone e começar a falar. Tá todo mundo com vontade de explorar, e é isso mesmo. Tem que ter essa disposição mesmo. A 9ª questão, olha só. O que é o alongamento da dívida na recuperação judicial? Qual o período total de alongamento que a minha empresa pode se beneficiar? Acho que esse é mais um dos grandes pontos polêmicos da recuperação judicial, onde gera um embate entre o credor e o devedor com muito afinco, e é muito importante que se esclareça. Qual o prazo máximo? Não tem. Vai depender da pactuação, o que o credor e o devedor conseguir, em palavras mais vulgares, combinar. O que acordarem aí na Assembleia Geral durante esse processo de recuperação judicial vai ser a regra entre eles. O juiz não vai falar o limite mínimo, nem o mínimo, nem o máximo. O que for pactuado, está pactuado e assim vai ser cumprido. Pode demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 25 anos para fazer esse parcelamento dessa dívida. Eu acredito que a regra, o porquê que se parcela tanto, é condições de pagar. Não adianta fazer uma pactuação para alongar a dívida e pagar em 1 ano, se a empresa não vai conseguir pagar, e se não conseguir pagar, ela vai entrar em falência, ninguém vai receber. Então, a justificativa do porquê alongar uma dívida tanto, reestipular ela, ou melhor, repactuar essa dívida com nova modalidade de pagamento, possivelmente novo valor, a gente pode entrar nisso mais adiante, mas é o pagamento da forma que a empresa pode pagar, não para passar um prejuízo ao credor, mas é para realmente a única forma desse credor receber é dessa forma que a empresa vai pagar. Então, de maneira simplificada, o alongamento da dívida é como pode ser pago e não tem prazo máximo. E agora sim cabe o exemplo de 20 anos, né? Que é um exemplo prático. Isso daí agora, em relação à carência, é um exemplo extremo, 20 anos, né? Para falar que, na verdade, não tem máximo, mas a gente vê muita carência que se estende, mas o alongamento, por sua vez, eu já vi alongamento de 23 anos, para ser mais específico. Então, aquela questão, eu te devo 230, né, para caber nesse exemplo. Eu devo 230 para o Luiz, mas eu digo, o único jeito de eu te pagar, Luiz, é em 23 vezes de 10, dividido aí nos meses subsequentes, pode ter uma carência anterior, mas isso foi o tema já esgotado, mas é essa divisão, esse escalonamento, esse parcelamento da dívida conforme as condições da empresa para se recuperar. O objetivo final é a recuperação da empresa, né? E todos aqueles benefícios que vêm junto com a recuperação da empresa, preservação dos empregos, manutenção dos empregos, preservação da fonte produtora, do pagamento de impostos. Então, o alongamento é mais um artifício e esse unicamente negocial, né? Não existe alongamento legal,
unicamente negocial, que vai da habilidade do conhecimento do advogado, que ele pode estabelecer em favor do seu cliente, né? E claro que tem que ter uma negociação com os credores, porque tem que combinar. Se os credores não aprovarem, de nada adianta eu bolar um alongamento extremamente benéfico para o meu cliente em crise, em recuperação judicial, e os credores não aprovarem esse alongamento. Então tem que ser uma questão trabalhada em conjunto, mas é mais um benefício para a empresa que ingressa em recuperação judicial, né? Perfeito, Bruno. Eu complementaria apenas ressaltando que o alongamento ele pode ser visto sob dois aspectos, né? Você tem o aspecto da carência em si, que a gente já falou. Então, nós temos, primeiro, o stay period, que suspende todas as execuções, serve como uma espécie de cartão de visita mesmo para o credor, dizendo, olha, agora você vai negociar. Se antes você achava que estava completamente dominando a situação, de fato você tem que dominar e receber o seu crédito, mas antes você não queria negociar. Então, o stay period vem como uma abertura ao diálogo, à negociação, e associado a ele tem o alongamento da dívida. E o alongamento da dívida, nós temos o período de carência, que permite que a pessoa comece a pagar, a recuperanda comece a pagar depois de um certo período. Então, o início do pagamento será depois, é uma repactuação do prazo. E o segundo aspecto é o parcelamento, que é, como foi dito aqui, que pode ser parcelado em anos, a ponto de chegar a 23 anos, como mencionou o Bruno, um caso prático. E, de fato, não há um prazo legal, não há um limite legal para isso. Os juízes também são impedidos, porque aí vigora a soberania dos credores, da negociação. Então, eu entendo que esse aspecto de como é importante observar que esses mecanismos favorecem uma negociação, um ambiente de diálogo, é essencial para mostrar para quem está em crise que não é o fim do jogo. Ainda tem muita coisa aí pelo que lutar. E até para complementar o que o Rafael falou, né, o alongamento e nada mais é que a pactuação de novo prazo. Como o Rafael explicou, a gente vai trabalhar com a carência e a gente pode trabalhar também com deságio indireto, né? Porque tem aquele fenômeno da novação. Então, a relação anterior ela deixa de existir e vai valer o que foi pactuado, que foi aprovado ali no plano. Então, só para complementar, além da carência, a gente pode utilizar também o deságio indireto. E aqui a gente já começa a ver, né, que essa negociação, essa grande renegociação forçada dos créditos, ela começa ela não passa tanto pelo judiciário nesse período histórico que a gente está aqui, tanto se critica o ativismo judiciário nas mais diversas esferas. É um processo que, claro, ele não é alheio ao judiciário, tu tem os olhos do juiz ali e do administrador judicial enquanto longa mão do juiz, verificando a legalidade, o estrito pagamento do plano e as conformidades legais necessárias, mas é um processo em que corre paralelo. Assim, quem decide, se os credores e o devedor acordarem, está acordado, né? O princípio do pacta sunt servanda, vamos dizer assim, da negociação privada. Isso aí é preponderante na recuperação judicial, né? E a gente, assim, consegue encaminhar, ver como a pergunta, as perguntas elas estão formuladas no sentido de aprofundar as perguntas anteriores. Olha a 10ª questão. Em quanto tempo a empresa recuperanda deve satisfazer todos os seus credores? Eu quero seguir na reflexão da 9ª questão a partir dessa e já indicar uma resposta com uma ressalva aqui. Na realidade, a gente não tem prazo nenhum para pagamento dos créditos no bojo de um plano de recuperação judicial, exceto com relação à classe 1, credores trabalhistas. Se vocês visitarem o artigo 54 da Lei 11.101, está lá, em pagamento em até 1 ano. E aí é importante chamar a atenção que a jurisprudência recente tem alterado o entendimento em relação ao artigo 54. Até 2019, o artigo 54 era uma regra assim, estruturante
do surgimento empresarial. Regra estruturante, o que significa isso? Que está inserido na classe 1, credor trabalhista, o credor trabalhista, após a homologação do plano, teria obrigação de receber 100% do seu crédito sob pena da convolução de falência ou de nulidade da cláusula do plano de recuperação judicial. Ponto final. Até 2019 era esse o entendimento sedimentado e eu poderia até amanhã dar exemplos de vocês de recuperações judiciais, no qual tinham créditos expressivos na classe 1 e esses créditos expressivos na classe 1 eram adimplidos de até um ano. Tem vários exemplos mesmo, até depois que a gente fechar essas gravações, a gente pode mexer nesse tema, porque esse é um tema fundamental. Desde meados de 19, o TJ São Paulo inaugurou um entendimento diferente sobre o artigo 54, dizendo deve ser pago em até um ano, vírgula, o que for mantido na classe 1. Então, e aí os planos de recuperação judicial começaram a dizer, eu mantenho tais créditos na classe 1 e os outros eu vou pagar na forma da classe 3. E aí não foi mais o entendimento de pagamento integral da classe 1. Começou a se mitigar a força da integralidade do pagamento da classe 1 para se socorrendo no artigo 83, que fala do limite de 150 salários mínimos. Essa foi a abertura da janela da mitigação do artigo 54. Marcelo, por que tanto juridiquês, que chatice isso? Alguém está nos assistindo e vai dizer, porra, Marcelo, mas não é essa a ideia. De fato, não é. Só que a gente tem que chamar a atenção que houve uma mudança com relação à classe 1 e hoje também é permitido esse alongamento na classe 1. É permitido. O que o pessoal está fazendo na classe 1 hoje, nos planos de recuperação, incluindo severos deságios, graves deságios, esses deságios sendo pagos em até um ano. Então, eu respeito o artigo 54, pagamento em até um ano, mas eu incluo um deságio aí de 80%, 70%, 60%, 50%, 90%. E aí pago em até um ano. Essa é a realidade. É importante dizer que onde é que a gente está gravando esse vídeo? A gente está gravando esse vídeo no dia 14 de novembro de 2020. Por que é importante dizer isso? Porque tem um PL em vias de ser aprovado, PL 6229, que vai alterar também essa condição na classe 1, e tem também esse entendimento já um pouco se sedimentando nos tribunais superiores, especialmente o STJ. Exceto esse detalhe, classe 1, todos os outros créditos passam por uma composição que não tem limite. E aí a negociação com os credores é muito simples. Credor, não quer? Tudo bem. Vamos ver como é que fica uma eventual falência. E aí é grave essa argumentação, assim, ela chega a ser meio perversa, né? Mas é a pura verdade da vida, né? E se for utilizar esse argumento com integridade mesmo, sendo com honestidade, qualquer um de nós, qualquer advogado pode se utilizar. Agora, só um detalhe, é um risco esse argumento, porque se tu tiver na tua frente um jogador, se tu tiver na tua frente um credor que topa o jogo, ele vai dizer, perfeito, vai à falência? Ok, eu topo a falência. Vamos ver como é que eu vou ficar na falência. Então, quer jogar? Olha, pode jogar, mas eu não recomendo. Eu recomendo integridade. Integridade de, olha, não tem outra alternativa mesmo. Se a alternativa for mesmo a falência, tá bom, então joga a falência. Agora, se a alternativa não for a falência, isso é um blefe, cara, eu não sou jogador, nunca joguei poker. Certo que aqui no grupo deve ter alguém que saiba jogar, né? Tenho certeza disso. Mas assim, se é blefe, assume com o cliente antes que vai blefar, porque eu já vi recuperação judicial e a falência por causa de jogo mal jogado. E tô louco para dizer o nome da empresa, mas não vou dizer. Vou dizer, depois a gente fecha a câmera e eu digo para vocês. Essa argumentação é o tudo ou nada, né? É verdadeiro, pode ser verdadeiro, né? Não necessariamente vai ser aquele famoso vocês vão ter que me engolir do Zagallo, né? Na Copa América de 97, mas ele pode ser verdadeiro, mas ele pode ser uma cartada precipitada, né? Uma má análise de negociação. E daí tu colocar em jogo toda uma estratégia, um trabalho sério, que relevante socialmente às vezes, né? Uma figura muito maior por um apego à agressividade negocial, né?
é praticamente a pessoa que está negociando, né, o negociador, naquele momento, se esse argumento não for inteiramente íntegro, ele está se colocando à frente da empresa e tudo que aquela empresa representa e pode colocar tudo a perder. Então, ele é um bom artifício se usado devidamente e é um péssimo artifício se usado indevidamente, né? E eu acho que essa questão 10ª, ela já foi respondida por todos os colegas durante as duas questões anteriores e pelo Marcelo muito bem agora, né? Eu acho que podemos até passar para 11 para não ficar repetitivo para quem nos assiste. E a questão 11 é bem interessante. O que tu acha, Marcelo? Vamos lá. Então, se alguém, você sabe, né? Quem quiser discordar, quem quiser aprofundar a questão, a ideia é essa, né? Eu estou aqui com as questões abertas, louco para ouvi-los, mas também, você sabe, eu fico louco para falar também. Acho que talvez um psiquiatra aí, numa imersão, resolva meu problema, né? Mas isso é outra conversa também. Vamos para a 11ª questão, então. Qual a melhor estratégia de negociação no processo de recuperação judicial? Marcelo, como foi bem pontuado aqui, na verdade, a melhor estratégia é o que a gente vive conversando nas reuniões, nos encontros do colegiado, é a conciliação da capacidade financeira de pagamento da empresa recuperanda com o interesse dos credores. E aqui entra um aspecto fundamental que o Marcelo mencionou agora mesmo. O credor pode saber negociar. E esse é um conhecimento que é imprescindível para o credor, porque o que acontece normalmente é que os credores entram na negociação com advogados, com pessoas que não são especialistas na área. E isso pode acarretar consequências gravíssimas, porque a pessoa desconhece os mecanismos que existem ali e, consequentemente, ela fica com uma negociação ruim. Afinal de contas, o que ela está enxergando ali como credora? Ela está enxergando o stay period suspendendo as execuções, o alongamento do prazo, o deságio. Ela está enxergando diversas coisas acontecendo ali, que tudo com permissão do judiciário, com a homologação dos credores que temem pela falência. E aí ela vai falar, bom, eu não tenho escolha, eu vou receber o que der para receber. E não é bem assim. Um advogado especialista na área vai saber chegar nesse momento e colocar a negociação na mesa, e mostrar que ali realmente há uma balança entre a capacidade financeira da empresa com o interesse dos credores. E isso é fundamental. Então, eu acho que a gente pode abrir essa pergunta, a resposta a essa pergunta dessa forma e coloco aqui para os colegas complementarem. Então, até para complementar, o Rafael vem informando, eu acho que é perfeito a negociação, só que, assim, além da negociação, eu diria a informação. O empresário, enfim, quem esteja na linha de frente da negociação, ele tem que entender o passivo da empresa, as dívidas da empresa. Então, tem que ser feito aquele esquadrinhamento mesmo. O que é dívida tributária, o que é dívida trabalhista, o que é dívida com fornecedor, que tipo de contrato, qual é a relação com o banco, porque dali surge inúmeras estratégias, é ilimitado. Inclusive, a lei 11.101, no seu artigo 50, ela dá um rol exemplificativo de várias estratégias, vários meios de recuperação judicial, né? Mas como prepondera o princípio da livre negociação, acho que é a informação, como o Rafael falou, com a negociação. Isso entra também na questão da habilidade daquele advogado que está por ambas as partes, de saber alocar o risco daquela negociação, né? Saber alocar o risco de quem deve, né? E a sua capacidade de fazer os pagamentos, e alocar o risco também, ou demonstrar o risco de quem cobra. Porque se aquela empresa for para falência, dificilmente ou muitas vezes ninguém vai receber nada. Então, é melhor alocar o risco de uma forma que todos recebam com um alongamento, com uma carência maior, possibilitando a reestruturação da empresa, porque o outro lado disso é a falência. É o fim dos postos de trabalho, é o fim do empreendedor e provavelmente um verdadeiro calote generalizado, porque ninguém vai receber nada.
Então, é melhor alocar o risco daquela negociação e trazer para o plano de recuperação judicial aquilo que é possível, né? Mas vale uma boa negociação do que um mau processo para todo mundo, né? Amigos, eu acho que a melhor estratégia de negociação, né, no processo de recuperação judicial, além da conciliação da capacidade financeira da empresa recuperanda com o interesse dos credores, eu acho que o que sintetiza isso tudo é a especialização, o profissional entender o procedimento de recuperação judicial. Porque ele, sabendo do procedimento por inteiro, ele pode conduzir uma empresa recuperando o seu sobrevivimento. Sendo um bom profissional, ele pode saber jogar no procedimento, ele pode salvaguardar o interesse dos credores. Então, eu acho que o principal, a melhor estratégia no procedimento de recuperação é a especialização nesse tipo de procedimento. Até para complementar também, posso acrescentar empatia, né? Acho que a gente tem que se colocar no lugar do credor quando a gente está fazendo essa negociação. E eu sei bem disso, que eu já tive um processo, então o processo até na área civil, enfim, a construtora simplesmente quebrou, entrou em recuperação judicial e apresentou uma petição no meio do processo, parcelando em 20 anos. Só que assim, em nenhum momento entrou em contato, né, comigo, enfim, em nenhum momento explicou a situação. Então, assim, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que chegar, ainda mais quando a dívida é muito grande, conversar, negociar, mas simplesmente informar aqui, ó, a empresa está passando, está aqui a empresa, está aqui o plano, está aqui a informação, né? Por que eu estou te apresentando essa proposta de 20 anos? Mas a empresa não tem condição de pagar. Eu acho que tem que ser claro, então eu acrescentaria empatia. Deixa eu prosseguir nessa ideia aí, e Antônio, depois abre o microfone aí que você queria responder. Se quiser responder essa, responde. Se não quiser também, fica na boa. Cara, por que a gente não inverte a pergunta? Nós estamos pensando em negociação, advogado de recuperando. Mas aqui, o advogado de credor, um credor está assistindo esse vídeo, ele vai pensar o quê? Aí vamos pensar o seguinte, a gente pensou na negociação aqui, todo mundo respondeu, eu também respondi, não sei se eu respondi, mas deu, sei lá, mas concordo com todas as brilhantes ponderações. Nós pensamos sempre no advogado recuperando aqui. Mas agora sim, ó, eu sou advogado de credor. Eu estou no outro lado da mesa, e aí não vamos falar nada para esse cara, nosso camarada não vai ouvir. O que faz? Como é que pensa a negociação? Quais são os arranjos negociais? Qual é a força? Qual é a potência que ele carrega? Ele é o credor. A partir da Lei 11.101, superando o regime da concordata, nós criamos, né, o Instituto da Recuperação Judicial. Concordata era um favor legal, o credor tinha que obedecer ao juiz, acabou. Recuperação judicial, concurso de credores, quem define o rumo da recuperação judicial é o credor. E a gente está falando aqui todo mundo, não, mas vamos apresentar alternativas com a viabilidade da empresa e ABC, sou advogado do credor, o que eu faço? Eu acho que aí a gente volta na minha resposta anterior, Marcelo. Mas pode falar, Antônio. Marcelo e amigos, logicamente que o advogado da recuperando, ele realmente quer resolver a situação. E o advogado do credor, com certeza, ele tem um poder, vamos dizer assim, um pouco maior. Sendo que nessa relação é extremamente necessário que haja, como o Marcelo falou, a questão da empatia, em que é o elemento principal da relação ganha-ganha, né? É muito simples. Nós temos uma situação em que nós nunca vivemos, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, e mesmo que não tivesse isso, nós não temos como prever o futuro, o que vai acontecer com a empresa. Então, é interessante também salvaguardar o direito do seu cliente, porque se realmente for para o outro nível, que é a falência, não vai adiantar ter esse poder de negociação primária, que nós sabemos que tem, porque o direito do cliente vai evaporar. Então, é muito importante compreender também o outro lado, por mais que tenha ali uma grande dose de emoção, porque, por exemplo, o trabalhador, vamos dizer assim, que é credor, ele trabalhou durante anos. Entretanto, tem um grave problema. Se essa empresa fechar, ele nunca vai receber nada. E o que ele vai fazer?
Então, é uma relação de ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Uma parte cede, a outra também. Isso aí é de suma importância para que tudo se resolva. Bom das ciências humanas é isso, né? Todas as respostas estão corretas, né? Não tem uma mais certa do que a outra. Todas estão no mesmo nível de raciocínio. Eu colocaria novamente a especialização, colocaria também a empatia que o Dr. Marcel apontou, colocaria também o que o Dr. Antônio colocou, do momento excepcional que nós estamos vivendo, mas antes de tudo eu traria até uma resposta que você trouxe, Marcelo, na aula do encontro passado. Você disse para nós que, num procedimento de recuperação, nós temos que ter a tendência e a noção de que hoje nós estamos dependendo, talvez, do credor, amanhã estaremos dependendo da recuperanda. Então, temos que trazer essa análise mais técnica, menos emotiva, e caímos exatamente na empatia, conforme o Dr. Marcel falou. E a especialização eu trago porque é importante o profissional, que vai defender um credor, saber a força da classe que aquele cliente dele está inserido, saber como ele pode jogar, saber como ele pode fazer esse procedimento, chegar no resultado satisfatório para a empresa que ele representa, seja ele advogado de recuperanda, seja advogado de credor, obviamente. Então, eu acho que a gente tem que juntar o critério da especialização, da empatia e saber que nós estamos num momento excepcional e lembrar também, né, o que você disse. Acho que é por aí. Perfeito, Francisco. O que acontece também é que é normal as pessoas que não são da área acreditarem que a negociação serve para vencer. Quando, na verdade, a negociação serve para você não perder feio, né? A gente tem a questão da informação. Eu acho que a informação é poder nesse aspecto. Quando você tem informação de qual classe, qual poder que a sua classe tem, você negocia a partir disso. E é lógico, como o Danilo muito bem ponderou, tem que ser avaliado, sopesado. Os riscos têm que ser sopesados. Afinal de contas, você não pode chegar lá, e aí entra a especialização que o Francisco está colocando, ser uma pessoa, um credor da classe 4 e querer agir como se fosse da classe 1, falando, não, se não me pagar, eu vou pedir falência. E aí você coloca tudo a perder, você coloca o direito do seu cliente, que poderia receber uma boa parte se você negociasse corretamente, ele acaba recebendo nada, porque ele está na classe 4, e se for para falência, ele vai receber 1 centavo. Então, esse aspecto de você conseguir conciliar os riscos, usar a informação adequadamente, para, como disse o Maricel, usar a empatia e chegar, assim, um denominador comum, em que todo mundo ganha, uma relação verdadeiramente ganha-ganha, mas com a informação a seu favor. Essa é a grande... O bom negociador na recuperação judicial, para aquele que não conhece, para aquele que está acostumado com outras áreas do direito e se aventura na recuperação judicial. E é por isso que eu reforço o que o Francisco colocou, a especialização se faz tão necessária nesse momento. Aqui fazendo coro ao Rafael e ao Francisco, desculpa, fazendo coro ao Rafael e ao Francisco, a gente tem que pensar que o direito, a recuperação judicial também é uma ciência. Então, quando a recuperanda entra com um processo de recuperação judicial, ela tem que comprovar, tentar provar ao juízo a capacidade econômica dela de recuperação. E quando ela apresenta essa primeiro pedido dela, ali vai ter bastante documento contábil, vai ter um breve relatório da empresa, vai ter uma série de informações determinantes para o advogado do credor entender qual que é a realidade daquela empresa, até para saber aonde pressiona mais, aonde pressiona menos e saber até onde ele pode ir. Efetivamente, se for um credor de classe 4 e no processo de recuperação já demonstra que se não for aquele plano alongado, com deságio, não vai receber absolutamente nada depois de 20 anos, aí reside a capacidade de negociação também desse credor. Agora, se ele vê que é uma empresa realmente saudável, mas que precisou desse processo de recuperação judicial em certo momento, ele tem uma maneira de negociar diferente. Então, isso é muita experiência, realmente, alguém que esteja capacitado com base nesses documentos contábeis para fazer ciência na negociação. Perfeito. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, o credor esquece que nós estamos diante de um concurso forçado de credores. Olha só o que eu estou falando. O advogado da recuperanda não precisa lembrar disso.
que ele é a lógica do processo, né? Ninguém precisa lembrar o advogado da recuperando que a lógica do processo é o regime concursal. Isso é óbvio, a gente sabe disso. Agora, o advogado do credor, ele esquece do concurso de credores e ele age como se sozinho estivesse na negociação. E aí, separar para vencer, é aquela estratégia que os romanos tinham lá há mais de 2000 anos. Em uma batalha, tu separa do adversário, é mais fácil tu vencer. Um advogado de credor quer se colocar em uma posição favorável em uma negociação, reúne-se com outros credores da mesma classe e lê o artigo 58 ou o artigo 45. Simples assim, ninguém faz. Pergunta quem faz, ninguém faz, é uma vergonha. É um mercado aí aberto para quem quiser fazer isso e ganhar dinheiro. Só reúne alguns credores da mesma classe, lê o artigo 45 ou 58. Por que, Marcelo, o artigo 55 e 58? Porque os dois apresentam os quórums de aprovação do plano. No artigo 45, mais de 50% de cada classe. 58, mais de 50% em duas classes e mais de 1/3 na que perdeu. Então é fácil chegar a uma conclusão de que o credor sozinho não resolve. Mas se o credor se reunir com outros credores, ele é dono da recuperação judicial. E uma recuperação judicial de 100 milhões, um credor inteligente de 10 mil reais, olha só o que eu vou dizer, até perigoso o que eu vou dizer. Um credor inteligente com 10 mil reais de crédito, credor inteligente com 10 mil reais de crédito e uma recuperação de 100 milhões, ele resolve o que ele faz o que ele quiser. Porque ele tem telefone celular, tem o plano daquela operadora, que eu não posso falar, mas fazer propaganda, mas também não estou nem aí, e liga para todos os credores de graça, da mesma classe, e soma a maioria dos credores. Então, agora aqui, a classe X, eu tenho a maioria dos créditos aqui, porque eu estou reunido com os caras, criei um grupo no WhatsApp para esses caras. Como é que faz negociação? Cara, eu aprovo o plano desse, que me pague do jeito que é assim. E aí, a devedora que antes não dava nem bola para esse credor, os 10 mil, primeira coisa que ela vai querer fazer, o que é? Cara, vamos conversar aqui, meu amigo. O que está incomodando uma recuperação? Preservação dos empregos, tributos, vida social. Entende? Então, existe um mundo negocial para advogado de credor que está simplesmente inexplorado. Marcelo, ninguém explora. Exploram. Agente financeiro. Conversa com os bancos. Os bancos sabem bem disso, mas aí o que acontece? A gente pega os planos de recuperação judicial grandes e tem o credor privilegiado, apoiador, aquele da subclasse, da classe 3, subclasse da classe 2. O que é isso? Isso é capacidade negocial não só da empresa, é capacidade negocial do credor, que criou uma subclasse para poder figurar melhor. E é ilícito? Não, é absolutamente ilícito. Pelo contrário, é previsto na Lei 11.101. Por quê? Porque a tônica é a tônica negocial no âmbito privado. É isso que eu queria só ponderar. Concordo com todas as respostas. Acho que a gente evoluiu muito essas respostas antes também de trazer à tona, né? E vamos fazer a última pergunta de hoje, visto o tempo, tá? Que é a 12ª. E eu vou fazer a pergunta aqui, fechar o microfone e ouvi-los atentamente. Vamos lá. 12ª pergunta. Posso alienar os bens no curso da recuperação judicial? Com certeza. Mas não a moda Miguelão, assim, né? Não posso decidir vender aquele meu veículo e vende amanhã e só informa no processo. Tem que ter uma fiscalização. É para isso que existe a figura do administrador judicial. Para isso que pode existir, mas a gente não vê muito na prática, o comitê de credores, mas a lei permite, assim como alterações societárias, assim como qualquer estratégia mais societária de recuperação da empresa, pode vender, pode alienar bens no curso da recuperação judicial, sim. Seguindo desde que seja aprovado, né? Fiscalizado pelo juízo, o juízo homologue a venda, integre o plano de recuperação judicial, se crie dentro do plano de recuperação judicial as chamadas UPIs, né, unidades produtivas isoladas. Isso acontece todo o tempo. Aliás, por isso que a gente incluiu essa pergunta. Essa pergunta foi incluída porque se tinha a ideia de que uma recuperação judicial torna todo o patrimônio indisponível para o empresário. Negativo. O Bruno sinalizou bem ali, é possível vender, sim. E, aliás, as grandes recuperações judiciais,
o que mais se encontra é a constituição de UPIs, unidades produtivas isoladas, previstas no bojo dos planos de recuperação judicial, ou seja, não fica ao alvedrio do empresário, agora eu vendei recuperação judicial, vou vender meus bens. Não, isso é fraude a credores, nem precisa falar da Lei 11.101, é só falar do Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, no bojo do plano de recuperação judicial, fiscalizado pelos credores, pelo AJ e pelo juízo. E é só um detalhe a mais, gente, quem quiser prosseguir, só abrir o microfone, mas mais um detalhe que é o seguinte: melhor negócio que tem para credor, para comprador. Vai comprar um bem que o juízo fiscalizou, que os credores concordaram, que o administrador, toda a estrutura judicial vai suportar, vai homologar, vai apoiar essa venda. Então, quem compra bens em sede de recuperação judicial, quem compra bens em processo de falência, tem a venda judicialmente autorizada. Ou seja, não tem como ter discussão depois sobre que aquele bem é ou não do sujeito. Transitar em julgado a decisão de transferência do bem, acabou, precluiu. E a preclusão, por vezes, é mais grave do que trânsito em julgado, né? Não tem rescisória de decisão preclusa. Tem rescisória de sentença, de acórdão. Então, uma decisão no processo de recuperação judicial, no processo de falência, que precluiu sobre a transferência de determinado bem, acabou. Então, detalhe também interessante aí, quem sabe a gente nem tinha vislumbrado nesse material. Mais alguma? Vai lá, Danilo, vai lá. Só para reforçar a vantagem, é que aquele que adquire a unidade produtiva individual, a UPI, ele não sucede nas responsabilidades da empresa recuperanda. Então, é um bom negócio e é seguro. Ou seja, já teve toda a discussão, teve o caso famoso da Varig, para a gente ilustrar aqui, mas o interessante é isso. Não há sucessão trabalhista, não há sucessão de empregadores, não há sucessão de empresas naquela unidade produtiva. Então, isso é bem interessante e é viável porque reforça o caixa da empresa recuperanda, né? Às vezes, aquela venda vai significar para o pagamento de todos os credores ou até mesmo a manutenção do dia a dia da empresa. É interessante o quanto as respostas se correlacionam e as perguntas também, né? O Luiz disse que no procedimento de recuperação, a empresa recuperanda subsidia esse procedimento com vários laudos, e esses laudos vão estar mostrando a condição da empresa para facilitar até mesmo o credor pensar numa negociação, e ao mesmo tempo, esses laudos vão subsidiar o plano de recuperação, com a possibilidade de vendas de UPIs da empresa, enfim, a gente tem que entender que o plano de recuperação judicial, a partir do momento que ele aprova a alienação de bens, de ativos da empresa, ele está, conforme o Danilo mesmo disse, propiciando a viabilidade desse procedimento. É a prova mais absoluta do procedimento de recuperação que a empresa está ingressando ali naquele momento, e com aquele plano que possivelmente será aprovado pelos credores, ele é viável, não é uma aventura, né? Então, o interessante é isso, a gente imaginar que essa alienação de bens existe para tornar viável mesmo o procedimento e, bem como o Marcelo disse, né, vai ter aprovação dos credores. Não vai ter fraude contra ninguém. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. A alienação de bens, ela serve para dar uma viabilidade no processo, o Danilo mesmo disse também, e os próprios credores podem ter, melhor, os adquirentes podem ter certeza que esses bens que eles vão estar adquirindo vão estar livres de qualquer possibilidade de sucessão. Francisco, eu acho que a gente consegue encerrar com essa tua exposição com a 13ª questão, quer ver? Olha só, a 13ª, ela dialoga precisamente com as suas valiosas ponderações, meu querido amigo. Olha só, 13ª questão é a seguinte, o que é e para que serve o plano de recuperação judicial? Foi exatamente o cerne da tua ponderação, e com essa pergunta eu abro o microfone para vocês responderem o que é e para que serve o plano de recuperação judicial. Vejam a importância dessa pergunta, né, gente? Essa pergunta, quem sabe, seja a pergunta mais importante aí das rodadas todas. Então, vamos responder a 13ª e assim encerramos esse momento, tá bom? Então, esse plano... Pode falar aí. Pode. Prossiga aí, meu amigo. Então, o plano de recuperação ele vai homologar
né? Como muito bem falado pelo Danilo, quando você faz uma compra de uma empresa, a simetria da informação, a gente não tem muita informação, então a gente tende a jogar o preço lá embaixo, como é o caso do Trespasse, né? Agora, quando a gente está na esfera da recuperação judicial, a gente tendo essa homologação, plano chancelado, aprovado pela Assembleia de Creditores, não vai haver essa sucessão, essa obrigação. Então, tende a pagar um preço justo, né? Um preço maior, que inclusive é até um caso de uma estratégia de reestruturação de ativo. Acho que é por aí. Na verdade, ele restitui, né, a dívida. Você consegue amoldar de uma forma que você consegue reduzir o valor, né, do débito, tem remissão, né, parcial dos encargos e, às vezes, do principal, e amplia o prazo de pagamento, né? Então, realmente é uma renegociação, né, que se faz para viabilizar o adimplemento. Vamos lá. Eu vou só colocar uma palavra na mesa para a gente fechar com chave de ouro. Novação. Plano de recuperação judicial importa em uma novação. Por que novação? Porque todos aqueles créditos, todas aquelas dívidas anteriores que compunham o passivo do agente econômico, elas são colocadas na gaveta, não são jogadas fora, guardem, elas são colocadas na gaveta e o que sobrevém para o mundo, para o plano jurídico, é o plano de recuperação judicial, que se torna um título executivo judicial, por isso inovação. Por que inovação sui generis? Sui generis porque ela tem uma condição suspensiva ou resolutiva, acho que é suspensiva, né? Que na medida em que convolar em falência, se convolar em falência, esse plano é rasgado e sobrevém os títulos executivos que outrora haviam sido novados. Esse é uma definição técnica. Claro que a nossa intenção maior que não era ingressar na técnica jurídica, né, mas era explicar na prática o que é o plano, e aí vocês expuseram de modo excepcional. Eu apenas trouxe a palavra jurídica aqui para se algum advogado, alguma advogada tiver curiosidade de entender tudo sobre recuperação judicial, ele vai concluir essa aula que todos nós oferecemos gratuitamente com a expressão inovação. Gente, obrigado. Acho que foi demais, foi excelente mesmo. Gostei muito, gosto muito desse momento e vou encerrar a câmera agradecendo a quem está nos assistindo também. Peço que alguém aqui abra o microfone para agradecer quem está nos assistindo, né? Então, quem vai abrir, abre aí alguém o microfone. Ninguém está abrindo, vamos lá. Maricel, abre o microfone aí. Então, agradecer, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar conversando com todos aqui. Como eu disse inicialmente, acho que todo mundo sai ganhando, a gente aprende, né? Ouvindo a opinião de um colega daqui, outro colega, e a gente quer isso, a gente quer evoluir, a gente quer melhorar e quer trazer também para quem está nos assistindo, para os interessados, um pouquinho da prática do que a gente vivencia, tentando fugir muito do juridiquês, como o Marcelo falou, né? A ideia é essa, é um prazer estar aqui e vamos finalizar o material, porque eu acho que são mais de 40 perguntas, né? Já conseguiu aí responder umas 13. E é isso, agradecer a todos aqui e desejar um bom final de semana.